Primeira questão do SCCA1 de 2022 de Física, né? Vamos lá, vamos fazer ela aqui. Até agora, apenas alguns estudos sobre contaminação por micropartículas de água mineral engarrafadas foram publicados. O menor tamanho de partícula analisado foi o de 5 micrômetros. No entanto, devido às razões toxicológicas, especialmente micropartículas menores que 1,5 micrômetros, são discutidas criticamente. Portanto, no presente estudo, 32 amostras de água mineral engarrafadas foram investigadas quanto à contaminação por microplásticos, pigmentos e partículas de aditivos. Devido à aplicação de filtros de membrana de policarbonato revestido de alumínio, espectroscopia micro-Raman, o menor tamanho de partícula, analisado de 1 micrômetro, foi alcançado. Microplásticos foram encontrados na água de todos os tipos de garrafa, em garrafas descartáveis e reutilizáveis, no caso, garrafinha PET, bem como em garrafas de vidro também. A quantidade média de microplásticos na água mineral variou de 2.649 por litro em garrafa PET de uso único até 6.292 por litro em garrafa de vidro. Com base no texto, qual é, aproximadamente a quantidade de partículas de microplásticos ingerido por uma pessoa que bebe 2 litros de água por dia acondicionada em garrafas PET durante 80 anos. Então, ele quer saber nessa questão, a quantidade de partículas de microplásticos que uma pessoa bebe durante 80 anos, levando em consideração que essa pessoa ela bebe 2 litros por dia. Então, ao olhar aqui, as alternativas aqui, a gente percebe que a gente não tem um valor exato. Então, é um valor representado, a grandeza do número, a ordem de grandeza do número. Então, o que é que a gente pode fazer? Vamos lá. Um detalhe importante, que nessa questão ele está se referindo aqui à garrafa PET. Então, eu vou trabalhar com a garrafa PET, com os dados da garrafa PET. Lembrando que ele deu aqui esse valor de micropartículas que tem em 1 litro da garrafa PET. Mas também ele deu do vidro, da garrafa de vidro. Mas a garrafa de vidro não vai me interessar para resolver essa questão. Então, vamos lá. Então, ali a gente tem o seguinte. A gente tem que em 1 litro, em 1 litro, a gente tem 2.649 micropartículas de plásticos, Então tá aqui. Essa pessoa ela bebe 2 litros. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar esse valor por quanto? Por 2. Mas antes de fazer isso, a gente tem 2.649. Como ele quer a ordem de grandeza desse valor em 80 anos, para facilitar a minha vida aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou arredondar esse valorzinho aqui, para 2.650. E aí eu vou multiplicar por 2, então aqui vai ficar 2 vezes 0, 0, 2 vezes 5, 10 a 1, 2 vezes 6 dá 12, com 1, 13 a 1, 2 vezes 2, 4, com 5. Então, essa pessoa, bebendo 2 litros de água por dia, ela vai estar ingerindo 5.300, aproximadamente aí, micropartículas de plástico. Mas ele quer saber isso durante 80 anos. Então, o que é que eu vou fazer? Isso aqui a gente tem um dado por dia, então isso aqui é por dia, e ele quer saber em 80 anos. Então, a gente sabe que um ano tem 365 dias, então o que é que a gente vai fazer? Um ano corresponde a 365 dias, Então, 80 anos vai valer quantos dias? Então, só vai multiplicar, direto também,
80 vezes 365. Fazendo meus espelhos extremos aqui, né? Então, aqui a gente vai ter 365 vezes 80. Então, eu vou botar 8. No final do resultado, eu boto esse 0 aqui, beleza? Então, 8 vezes 5, 40, a 4. 8 vezes 6, 48, com 4, 52, a 5. 8 vezes 3, 15, ou 8 vezes 3, 24, né? 24 com 5 vai dar 29. Mais um 0. Então, essa pessoa aqui, né? Ela tem o seguinte, 80 anos, corresponde, né, a 29.200. 29.200. O quê? Dias. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Multiplicar esses valores aqui, esse valor no caso, né, de 5.300 micropartículas, né, de plástico que ele ingere em um dia por 29.200 dias. Então, o que é que eu vou fazer? Mais uma vez aqui, ó, como ele não quer o valor exato, eu vou arredondar esse valor para quanto? 30.000. Dá para a gente estimar bem a ordem de grandeza desse número. Então, vou multiplicar aqui 30.000 vezes 5.300. Então, eu posso fazer isso aqui, ó, 53 vezes 3. No final, eu boto 6 zeros, né? Contando esses zeros aqui. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 5, 15. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Dando aí 159 milhões, né, de microplásticos, né? Micropartículas de plástico. Então, tá aí o valor que a gente está procurando. Mas ele não quer esse valor, né? Por isso que eu vim arredondando aqui as coisas para facilitar a minha vida. Ele quer a grandeza desse valor seja a ordem de grandeza. Então, para escrever a ordem de grandeza do número, primeiro eu vou escrever a notação científica. Então, para escrever a notação científica, né, é uma coisa bem abordada na física, porque a física trabalha com valores muito altos e muito pequenos. Então, a notação científica é muito presente, né, nos conteúdos de física. Então, o número ele tem que ser maior ou igual a 1, e ele tem que ser menor do que 10. Então, esse número tem que estar nesse intervalo. Então, vou transformar. Então, a gente percebe que a vírgula, quando não aparece, está no final do número. E aí ela vai voltar quantas casas para estar nesse intervalo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1,59 está nesse intervalozinho daqui. Então, isso aqui vai ficar 1,59 vezes 10 elevado à oitava. Está aí o valor, né, da notação científica. 1,59 vezes 10 à oitava. Então, mas ele quer a grandeza desse valor. Então, a ordem de grandeza, né, o OG. Então, para escrever o OG, tem um critério também, né, tem uma regrinha também. Então, a regrinha é o seguinte, quando o número ele é maior ou igual de que 3,16, né, a gente vai adicionar 1 no expoente da notação científica. Agora, se o número ele for menor do que 3,16, o que é que vai acontecer? Ele vai continuar do mesmo jeitinho, o expoente. Então, o número aqui, n, ele é menor do que 3,16. Portanto, não precisa adicionar 1. Portanto, o OG aqui vai ser quem? Vai ser 10 elevado à oitava. Então, a grandeza desse número, 10 à oitava. Então, como ele queria, né, essa representação, essa grandeza, a gente pôde, né, fazer alguns arredondamentos aqui dos números, né, para o cálculo fluir com mais rapidez. Beleza? Então, tá aí, primeira questão do ECCA, né, 1, do ano passado, né, do ano 2022. Conteúdo abordado, notação científica e ordem de grandeza, né? Um assunto muito importante aí para vários conteúdos de física. Então, até a próxima.